Olá, eu sou Luciana Martins. Hoje nós vamos tratar de como a criança aprende a ler e escrever, de como é que esse processo acontece na vida dessa criança. Bom, primeiramente, a criança aprende a ler e escrever usando a linguagem e refletindo sobre essa linguagem, ou seja, ela aprende na prática, lendo e escrevendo. E também trabalhando com textos variados, conhecendo a função social da escrita. O que seria isso? Ela precisa entender de por que ela precisa ler e escrever, onde que ela vai usar essa leitura, onde que ela vai usar essa escrita, onde que isso vai ser útil para ela. Ela também vai aprender quando ela conhece o significado, quando ela passa a conhecer o significado das palavras em contextos diferentes. Então, a mesma palavra em vários contextos, com vários usos, ela vai exercitando e vai aprendendo a usar essa escrita e entender essa leitura. Também convivendo com várias atividades de sistematização de unidades menores da escrita. O que são as unidades menores da escrita? São os sons, são as letras, são as sílabas. Os sons que são representados, né, pelas letras e pelas sílabas, e conforme ela vai fazendo atividades de juntar letras e formar sílabas, de juntar sílabas e formar palavras, e ela vai criando uma escrita autônoma, ela vai criando autonomia de escrita. Né? Não adianta você achar que ela vai pegar um texto inteiro, uma história, e já vai saber sair lendo e escrevendo. Não. Mesmo quando você trabalha com texto, com histórias, você tem que pegar aquele texto grande, desmembrar aquilo em frases, desmembrar a frase em palavras, as palavras em sílabas e em letras, para que ela consiga montar e chegar realmente numa escrita autônoma. Porque senão é como se fosse um quebra-cabeça. Ela vai montando esse quebra-cabeça para ela. A criança também aprende conhecendo as letras em palavras diferentes. Então ela vê a letra do nome dela em outras palavras. Por exemplo, o L de Luciana, na lua, na lata. Às vezes no meio da palavra, às vezes no fim da palavra. Quando ela começa a perceber que as letras, ou que as várias letras do alfabeto, elas podem passear, né? Eu chamo de passear. Em outras palavras, em outros lugares, ela começa a juntar como se fosse um jogo, um quebra-cabeça mesmo. Também aprende através da interferência e do questionamento do professor. O professor é muito importante nessa etapa desse processo de alfabetização da criança. O professor, né, a professora, que vai lá e pergunta: que letrinha vai escrever aqui? Será que essa letrinha vai formar a palavra? Tá certo, li isso aqui que você escreveu. Então, quando o professor interfere, pergunta, mas de uma forma carinhosa, de uma forma incentivadora, sem dizer que a criança está errada, né, mas valorizando as conquistas dela, valorizando cada passo que ela dá, esse professor ajuda a criança a aprender a ler e escrever. E também quando a criança encontra respostas para os questionamentos dela, ou seja, quando ela consegue querer escrever alguma coisa ou está na dúvida, e esse professor consegue dar um suporte, consegue dar a resposta para não dizer pronto o que é, mas ou devolver a pergunta, ou fazer com que ela pense. Ou seja, ela precisa encontrar a solução. E quando ela encontra essa solução, ela avança.